Olá, tudo bem? Descansaram um pouquinho? Eu estava lendo aqui o chat que vocês estavam conversando, né? E acabo de descobrir que eu tenho uma aluna de Floripa, que é a Karina, né, Karina? Você vai para o EIA? O EIA, o Oceano, é pertinho aí de você, né? Pertinho de você. E o EIA esse ano, não sei se vocês sabem, até não coloquei o slide do EIA para começar essa turma, mas eu costumo colocar. Ele é totalmente voltado à questão da prevenção auditiva. Todos os convidados internacionais vão falar desse tema, tá? Então, quem vai, não sei quem vai, né? Mas seria bem interessante para nós, esse ano realmente para nossa área de atuação, o EIA vai ter assuntos bem interessantes, ok? A lista de Minas. Alguém mais vai para o EIA além da Karina? Antes que alguém diga, eu já digo, está muito cara a inscrição, a acomodação, tudo, porque estavam todos os alunos da turma anterior reclamando que acham, que acham muito caro. É caro mesmo, às vezes eu acho que para a maioria, talvez, dos fonoaudiólogos, né? Para a maioria dos fonoaudiólogos, eu acho que fica fora da realidade do ganho, mas, enfim, é uma pena. Fazer o quê? É que trazer um convidado internacional garanto para vocês que está muito caro, mas eles deviam fazer talvez uma outra organização. Muito bem, então vamos lá acompanhar a evolução. Então nós tivemos uma evolução legislativa que, na verdade, essa mudança de pensamento foi mundial, tá? Desde o final dos anos 70 no Canadá, teve um estudo grande no meio dos anos 70, mas começou a divulgar mais no final, um estudo grande sobre as questões do adoecimento da população. Então, assim, pararam de se preocupar tanto com questão de como se o homem fosse um hospedeiro, com a parte infecciosa, infecto-contagiosa, e começaram a ver que o que se agravava eram as doenças crônicas. Então, elas tinham que vir de algum lugar. Então, se viu o ambiente provocando doenças e os hábitos, né? Os determinantes de saúde foram reconhecidos como isso. Então, começou a ter todo um movimento mundial em relação a essa questão da promoção da saúde e da prevenção. Tá? Então, promoção da saúde, na verdade, é quando você coloca toda a estrutura organizacional, econômica, toda a estrutura socioeconômica a favor da saúde. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está vendo um pouco mais isso. Em algumas, partindo mais, às vezes, até da iniciativa privada do que da própria saúde pública. Mas, assim, por exemplo, obesidade é uma epidemia mundial, né? É um problema mundial. Então, começa a se movimentar o mundo inteiro para fazer palestras, eventos, atividades para incentivar a atividade física, né? Para acabar com essa questão, principalmente com crianças. Isso é uma forma de promoção da saúde. E em empresa também está acontecendo muito isso. Tem muita entrada de gente para falar da questão da saúde. Isso, a própria equipe de saúde do trabalho, na verdade, ela até fez uma especialização em promoção da saúde, e sempre aconselho todos os fonoaudiólogos a abrir um pouco espaço também para isso, e qualquer profissional da saúde pode fazer promoção, porque ela não é direcionada, ela é geral. Tá? Então, é interessante, a gente vai falar de promoção e prevenção, talvez ainda nessa aula, ou na próxima, com certeza. Tá? Então, é interessante esse conhecimento. E para compreender também que foi a partir daí que toda a legislação começou a mudar. Então, em 1974 isso começou no Canadá, em 78 tem um movimento aqui já, da 77, aliás, da própria CLT, já preocupada com essa questão, que todos os ambientes foram relacionados como possíveis agressores à saúde, inclusive do trabalho, então a CLT muda o conceito, aí vem o Ministério do Trabalho, muda o conceito, aí a Constituição muda o conceito, então é uma evolução legislativa. Só que fica assim um pouco estranho quando toda a legislação está preocupada com a questão de prevenção e promoção e quando a gente vê ainda muita atividade solta. É aí que a gente se incomoda. Então, por exemplo,
Quando vocês fazem só áudio, aí vocês vão me dizer se isso ocorre ou não, né? Porque eu acho que ocorre para a maioria. No começo a incomodar, você fala, mas não é só isso que eu tenho para fazer aqui. O que eu faço com essas aulas? Eu estou vendo algumas pessoas piorarem, eu estou vendo que nada muda. Começa a notar, né? Não sei se vocês sentem-se assim. Podem até escrever aí se vocês se sentem assim. Tá? Então começa a incomodar que a gente vê que está faltando alguma coisa. Então, embora toda essa evolução legislativa fica-se ainda está muito preso naquela história de fazer exame, fazer programas obrigatórios mal feitos, e isso não vai para frente, né? E, na verdade, se você não fizer a sequência das ações de promoção, principalmente prevenção, promoção e saúde do trabalhador, onde a gente está um pouco longe, não fizer uma sequência, nada vai ter resultado. Então, no final, acaba se entregando dinheiro no local errado. Tá? Então, isso é bem importante vocês irem tomando essa consciência. Tá? E orientar, eu sempre dou um exemplo do famoso exame de retorno ao trabalho. Eu não me conformo que tem gente que quebra a perna e faz exame audiométrico de retorno ao trabalho. Sabe? Isso não faz sentido algum. Quer dizer, a pessoa não estudou, não foi ver o que é realmente um exame de retorno ao trabalho, quando é que ele deve ser feito, por que ele deve ser feito. Então, acaba, parece que criando uma indústria de produção de exame e não se vai para frente com aquilo que devia ir, que é como a legislação pede. Então, vai ter uma hora que isso vai aparecer. Já começou a aparecer, quando apareceu uma legislação agora bem recente, que se chama Nexo Técnico Epidemiológico, que é da Previdência Social. Já que se for nega informação, se for nega tudo, então nós vamos arrumar um jeito de verificar se o problema está sendo causado por aquela atividade econômica ou não. E porque está fazendo muita coisa errada. Então, para vocês que vão começar, que têm propostas, ou que pretendem enviar propostas de futuros programas de prevenção, é bom ter essa consciência que tudo é unido, né? Que para realmente se cumprir o que determina a nossa legislação desde 1988, são 25 anos, né? Entrando para o 26º ano, não basta só examinar as pessoas. Tá? E aí, então, aparece a gente. Na verdade, essa evolução legislativa levou a regulamentar o fonoaudiólogo como profissional capacitado, como está aí para a execução dos exames audiométricos, né? Para o acompanhamento sequencial da audição, desde que tudo isso seja realizado dentro de um programa de prevenção da perda auditiva ou dentro de um programa de conservação da audição, como ainda está na nossa legislação. Então, se vocês pegarem o último item da portaria 19, está lá no último item, mas está dizendo exatamente isso. Que todo esse controle, esse gerenciamento, ele tem que estar dentro de um programa maior, que é o Programa de Prevenção de Perda Auditiva, que envolve ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Quando eu comecei a trabalhar com isso, em 1990, ainda não havia nem o reconhecimento do ruído, problema que gerava doença ocupacional. Mas nem por isso a gente não trabalhou. E desde aquela época, já com um programa de prevenção de perda auditiva. E era uma equipe trabalhando. Então, por isso que quando a gente tem consciência, né, nem da legislação trabalhava. Então, precisava. Então, tanto engenheiro como médico, e eu, naquela época, iniciando na área, percebemos o que a gente devia ir fazendo e fomos montando o programa. Então, apesar de 98 ter sido reconhecido fonoaudiólogo como profissional capacitado, mais do que isso, foi só em 98 também que se teve um critério para seguir dentro das audiometrias, né? Ou poder analisar, poder fazer análise sequencial, porque até então não tinha nada disso. E hoje em dia o que incomoda é vocês verem que a legislação pede isso, orienta para isso, e que muitas vezes nós fazemos as audiometrias e não fazemos nenhum outro tipo de atividade para que realmente aquela nossa ação possa levar ao nosso objetivo principal, que é prevenir um problema. Ok? Então, tá aí. O principal da portaria 19 foi isso. Estabelecer o fonoaudiólogo e o médico como um profissional capacitado à execução dos exames audiométricos. Eu já vou chamar a atenção desde aqui para uma coisa importante. Do jeito que está o texto da portaria, é qualquer fonoaudiólogo e qualquer médico. Agora eu pergunto para vocês conhecem algum médico que está habilitado, né? Ou, melhor ainda, capacitado a fazer um exame audiométrico? Não devem conhecer. Se conhecerem, até vai ficar feliz.
tá? Mas eu acho que não devem conhecer. E quando a gente pensa no fonoaudiólogo, eu também não sei se estão todos preparados para fazer tudo isso que a gente tem que fazer. O que me preocupa na área da saúde do trabalhador? Ela é uma área que muita gente encontra emprego. Eu compreendo perfeitamente que as pessoas têm que trabalhar. Mas se quiserem que essa área se torne séria e vocês que estão interessados em programas de prevenção, seja isso que nós vamos fazer na equipe, nós temos que trabalhar de maneira séria. Então, quando você vai começar numa área como essa, que exige muito conhecimento, você deveria, pelo menos, se preparar, tá? E, infelizmente, quando algumas pessoas vão alçar voo nessa área, fazem isso como bico, acabam depondo a todos nós como profissional. Então, por isso que eu estou falando, nem todo fonoaudiólogo está capacitado para a execução de um exame audiométrico bem feito, principalmente numa área que envolve tanta responsabilidade legal. Então, é bom pensar nisso. Não tenho nada contra que alguém arrume emprego na área, não foi isso que eu falei. Mas é se preparar. Como se eu tivesse que arrumar um trabalho hoje na área de motricidade aeroespacial, eu teria que me preparar muito, porque há muitos anos eu estou afastada. Tá? Então, isso cabe para todo mundo. Tá? Me preocupa um pouco alguns chamados que eu vejo de profissionais para trabalhar nessa área sem um conhecimento de quem é realmente que está entrando ali. Ok? Então, fazendo um resumo, evolução da legislação, necessidade de implantação de programas de saúde, necessidade da equipe e, consequentemente, a necessidade de programas de prevenção de perda auditiva, fez com que a gente surgisse de maneira melhor na saúde do trabalhador, né? O exame ocupacional, primeiro o exame não é ocupacional, tá, Érica? É um exame audiométrico. Ele não tem que ser feito muito rápido de qualquer forma, as pessoas é que fazem de qualquer jeito, tá? Se proliferou essa coisa do exame rápido de qualquer jeito, e é por isso que todos os anos você vê as empresas trocando profissional. Eles vão atrás daquele que cobra mais barato. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que alguém que faz 60, 60, eu vejo isso numa manhã de 4 horas, faz exame bem feito, vocês acreditam que é possível se fazer 60 exames auditivos em 4 horas, mesmo com uma boa porcentagem de normais, e eles saírem bem feitos? Não é possível. Eu faço perícia, posso garantir para vocês que não é possível. Eu pego um monte de exame na minha mão, que infelizmente, quando eu olho para aquela documentação, eu falo, meu Deus do céu, tem falha daqui que não são nem do reclamante, nem da empresa, é do profissional fonoaudiólogo. Tá? Por quê? A gente tem que cobrar um preço justo, sempre. Né? Então ficou muito fácil, porque se alguém vai fazer de qualquer jeito, quem vai fazer de qualquer jeito cobra qualquer coisa. Isso é claro. E a gente nem está na aula disso, nesse curso, acho que não está nem contemplado esse assunto, né? Que eu já vou falar do médico da secretária. Não está nem contemplado esse assunto, mas a gente tem que saber mostrar que isso feito desse jeito só vai trazer problema para todo mundo. Eu acho que a gente precisa mostrar porque que não dá para fazer rápido. Né? Eu não sei se foi a Érica que falou. Né? Secretária fazer pressão em cima de um profissional, eu não vou nem comentar, isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Tem mais é que ficar brava, acho que a secretária não tem direito nenhum a fazer pressão nem na fome, nem no médico, nem em ninguém. Ela não sabe o que está acontecendo lá dentro para fazer pressão, tá? Então, eu acho que tem que mostrar um pouquinho que não é igual. Eu sei que de vez em quando dá para ver um exame rapidíssimo. O exame de uma pessoa normal é feito em segundos, em minutos. Mas quando tem alguém com problema, o exame vai demorar um pouco mais, tá? Então, eu tenho que deixar muito claro que a hora que vocês estão demorando um pouco mais é porque a pessoa tem um problema. Se você não cuidar bem desse problema, vai aumentar o problema para todos vocês. Tá? Então, essa coisa da pressão, tem que colocar... Aí nós vamos, lá na frente, esse curso nem está contemplado isso, mas é por isso que eu falo, não sei como é que vocês trabalham, mas assim, tem todo mundo que colocar um caráter mais profissional na prestação de serviço.
inclusive fazer um contrato de prestação de serviço em que fique claro quantos exames podem ser realizados no período de 4 horas, bem realizados. Tá? Se eles não quiserem, paciência, se tem outra pessoa que vai pegar o seu lugar e fazer aquilo, ela vai fazer mal feito. E o que eu garanto para vocês, se o que é feito mal feito e apresso, às vezes impulso, vai acabar sendo descoberto. Né? Vocês não vão ser os primeiros nem os últimos alunos com esse discurso. Eu vi muita gente que vários alunos, são 12 anos do curso de aprimoramento em IA, exatamente 12 anos, o primeiro foi em 2002. Então, ao longo desses 12 anos, já tive aluno do Brasil inteiro, todos me contando as mais diferentes histórias, mas todos que me contaram né, sobre essa questão do exame em si, da pessoa que faz bobagem, que faz rápido, essas pessoas acabaram sendo descobertas. Milena, nós vamos ter muito tempo para discutir exame. Inclusive, um dos nossos encontros presenciais é só para isso, né? Para discutir exame, discutir dúvida, discutir como agir. Acho que o primeiro encontro presencial da gente, que eu pudesse ter colocado o título de discussão de caso, é só para isso, tá? Só para tirar as dúvidas. Ok? Então, aí eu já falei tudo, ó, o slide vai só resumir. Hoje em dia, a gente tem que ter qualidade, produtividade e custo. É só assim que você vai ser competitivo. Quem quer competir só pelo custo vai se dar mal, só pela produtividade também, e só pela qualidade vai dar um pouco menos mal, mas também não dá certo. Tá? Então, ser produtivo é ser produtivo com qualidade. Custo é uma coisa justa. Né? Eu sempre falo isso e serve para exemplo também quando vocês forem prestar um serviço. Se você vai comprar, uma roupa, num lugar ela custa, você vai comprar uma roupa X. No lugar existe aquela roupa por R$50 e no outro existe uma por R$500, algo está errado. Vamos ter que procurar um meio termo. Isso cabe para qualquer tipo de serviço ou produto que você vai colocar no mercado. E nós somos prestadores de serviço. Tá? Então, algumas coisas importantes para mostrar diferencial. Formação específica, precisa de pós-graduação. Eu não sei quem tem pós na turma, mas vocês já estão fazendo um aprimoramento de 1 ano de duração, que é uma bela formação específica para uma área. Se manter atualizado, ter comportamento ético, isso é para qualquer área do século XXI para a gente também. Ética compreende, inclusive, não aceitar ganhar R$2 por um exame. Tá? Não ferir a sua ciência, quer dizer, trabalhe pautado na sua ciência, respeite os critérios dela, e mesmo que isso às vezes leve mais tempo na realização do exame, né? Ter sempre em mente melhorar continuadamente, e na nossa área tem algo que é fundamental, né? Que é o de ter conhecimento de outras áreas. Eu vou direto para aquele slide, que é esse aqui, ó. Saúde do trabalhador. Trabalhar. Fonoaudiologia, de saúde, que a gente vai falar também, direito e legislação, que vem na aula, que tem que vir, administração, marketing e finanças, até para cuidar da própria vida, né? E a gestão de saúde. A gestão compreende você conhecer de qualidade de produto, meio ambiente, sistema de saúde e segurança, saúde pública, responsabilidade social. Então, eu acho que no dia a dia falta um pouquinho desse discurso da gente, como fonoaudiólogo, mostrar que a gente tem algum conhecimento nessas áreas para ser visto como um profissional importante de compor a área da saúde do trabalhador. Ok? Então, aqui eu estou colocando o que eu já falei um pouquinho da postura profissional, possuir e demonstrar conhecimento e preparo. Então, conhecimento é a parte teórica, preparo é a parte prática, né? Está preparado para assumir cargos e encargos? Eu não lembro mais quem que me falou, está começando na área, com exame, mas o caminho depois vai ser o CCA, tá? Então, muito bom ter vindo se preparar, muito bom ter assumido esse cargo ali. Isso. E subsistir da profissão. A gente tem que ganhar o justo, porque eu sempre brinco com todo mundo. Se ninguém é filho de milionário, marido ou mulher de um milionário, é bom trabalhar, né, gente? Não tem muito outro jeito, né? Bom, então, como prestador de serviço, vocês lembrem
sempre de pensar nessa questão de vocês terem como objetivo assessoria e consultoria em fonoaudiologia, no nosso caso, visando a promoção e a prevenção de determinadas doenças, né? Especificamente no nosso caso, é a perda auditiva, tá? Então, vocês vão ser assessores e consultores para poder trabalhar com problemas de prevenção das mais variadas formas possíveis, tá? E uma das coisas que a gente tem que estar preparado para entrar nessa área, e essa é uma pergunta que eu sempre ouvi, continuo ouvindo, por isso que o curso começa assim, é quem é o fonoaudiólogo? Porque normalmente, quando eu comecei nisso, talvez vocês também, se você falava que é fonoaudióloga, ou ainda fala em alguns ambientes, eles perguntam, é aquele que ensina a falar? Né? E nós somos também, talvez, aqueles que ensinam a falar. Tem acho que a gente não ensina a falar, né? Em todos os casos. Então, se o médico do trabalho pergunta para você, ou a secretária que faz pressão, quem é o fonoaudiólogo? Para ela não achar que nós somos um profissional que aperta botão. Tem muito esse conceito na hora da saúde do trabalhador. Então, eu dou uns minutinhos para vocês visitarem para mim como vocês explicariam quem é o fonoaudiólogo. Enquanto vocês estão escrevendo, eu quero que todos escrevam alguma coisa, tá? Enquanto vocês estão escrevendo, lembrar que isso é muito importante, a gente saber dizer quem somos nós, tá? Isso é muito comum das pessoas perguntarem. Eu acho que ainda existe um desconhecimento de quem é profissional fonoaudiólogo. Eu vou deixar esse slide aqui, enquanto vocês escrevem. Aqui está a equipe de saúde e segurança e todos os profissionais que a compõem. Muito bem, Flávia. Só que, por favor, você coloque aí no seu chat para falar com todos os participantes, né? Senão só eu leio a sua resposta. Trabalha com a comunicação humana. O que mais que a gente faz? Tá. Estudo de comunicação. Muito bem. A Alice já deu um passinho à frente, lembrando da prevenção, do diagnóstico. Tudo bem. Quem mais? Vamos ver se a gente consegue ir completando. Flávia, Érica, Milena e Alice. Está faltando gente responder. Cadê o nosso fonoaudiólogo da sala? Né? Karina, Mônica, Paola, Simone.
Cadê vocês? Vocês não estão assistindo a aula? Que não subiu nenhuma definição. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Quem é a profissional fonoaudiólogo, né? Então, aí ele está com a graduação plena, mas o principal é a gente lembrar que a gente é responsável por tudo isso. Ó, promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico, orientação, terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos. Então, ó, a gente tem que lembrar que a gente é formado para trabalhar com promoção, prevenção, avaliação e diagnóstico. Aí já está na sequência do programa de prevenção de perda auditiva. Tá? O que você vai fazer? Você vai poder avaliar, né? Participar do diagnóstico. Então, a partir do seu diagnóstico audiológico, você participa do diagnóstico final, tá? Você vai trabalhar com prevenção através das suas orientações, através dos treinamentos que você dará, dos materiais educacionais que você vai criar, certo? Você vai avaliar o resultado de tudo isso a partir do seu gerenciamento audiológico e, ainda por cima, você pode até aperfeiçoar algum aspecto que seja da sua competência dentro da área que você vai trabalhar. E aí está o resto todo, né? Auditivo, baixo horário escrita, voz, fluência, articulação de fala, sistema funcional, orofacial, cervical, musical. Tá? E também estamos preparados para exercer funções administrativas de ensino e pesquisa. Então, em outras palavras, o fonoaudiólogo é um profissional que está preparado para coordenar um programa de prevenção de perda auditiva, por ele estar capacitado a avaliar, diagnosticar, orientar e fazer as ações destinadas à prevenção de um problema relacionado à saúde auditiva. Ok? Então, muito pouca gente sabe que o fonoaudiólogo é preparado para tudo isso. Muito pouca gente. Acabam achando que a gente ensina a falar. Isso me irrita profundamente. Porque não é isso que a gente faz, a gente não ensina a falar. Tá? A gente pode fazer um trabalho relacionado à fluência, à articulação da fala, das mais variadas formas. Ok? E poucas pessoas sabem que, não, quer dizer, quem estuda mais um pouquinho tem noção que o fonoaudiólogo é um profissional da saúde, isso pelo Conselho Nacional de Saúde, ele tem uma legislação, que agora não lembro o número, mas também não é o caso, deixando claro quem são os profissionais da saúde. Então, lá está todo mundo, médico, fono, físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, dentista, médico, todo mundo. Tá? Então, quem é profissional da saúde, automaticamente, ele é habilitado a fazer promoção e prevenção daquilo que é da sua competência. Ok? E outra coisa também, muito bem observado pela Érica, é que a gente cuida de criancinha, né? Tem esse fenômeno de achar que o fonoaudiólogo é muito ligado com criancinha. E tem muitos que não são, né? Eu nunca trabalhei com criança. Então, é diferente como você tem que se posicionar quando você vai lidar com um emprego. Bem diferente. Tá? Essas são as duas especialidades atuais da fonoaudiologia que englobam os conhecimentos necessários para que a gente possa atuar em saúde do trabalhador. Então, a audiologia, né? Tá aí. Por meio da audição é que se adquire normalmente a comunicação oral. Então, tá aí o que pode levar a um problema auditivo. Uso indiscriminado de medicamentos, exposição a ruído e outros podem causar alterações auditivas, comprometendo a comunicação e a qualidade do indivíduo. E na saúde coletiva, né, estratégias de planejamento e gestão, bem para atuar na atenção à saúde, nas esferas de promoção, prevenção, educação e intervenção, a partir do diagnóstico de grupos populacionais. Saúde do trabalho faz parte da saúde pública e, portanto, o que nós temos que fazer lá? Promoção, prevenção, educação e intervenção a partir do diagnóstico. Então, vamos pegar bem especificamente sobre o trabalhador.
Vocês vão lá, fazem as audiometrias, geram um diagnóstico. Sabem que aquela empresa tem uma população sofrendo um agravo à sua saúde auditiva ou não. Qual é o próximo passo? É propor ações de intervenção, que no caso seria um programa de prevenção em todas as suas fases, para evitar que aquilo continue acontecendo na população. Essas ações de intervenção vão levar à prevenção e, juntamente com as ações de intervenção, vão ter ações educativas para que aquela população possa se cuidar. Aí sim, vocês vão estar juntando as questões da áudio com a questão da saúde coletiva e, então, trabalhando de maneira adequada em saúde do trabalhador. Recentemente, o Conselho lançou, o Conselho Federal, uma resolução falando do que compete ao fonoaudiólogo na área do trabalhador. E aqui eu trouxe para vocês as competências do fonoaudiólogo em saúde do trabalhador, um pouco mais focada no documento aqui, foi um documento do Conselho de São Paulo, que foi publicado acho que em janeiro de 2010 a 2011, tá? Na verdade, o fonoaudiólogo, ele pode realizar qualquer tipo de atividade fonoaudiológica dentro de uma empresa, mas até o presente momento que a gente mais trabalha com audição e voz, tá? Claro que aqui no nosso grupo a gente vai centrar na audição. Então, o que a gente pode fazer? Isso, juntamente com o discurso de quem a gente é realizar as avaliações seguindo os padrões técnicos e científicos. Então, nós somos profissionais, voltando à definição, autônomos, né? Todo profissional de nível superior, ele é considerado atua de forma autônoma e independente. Em outras palavras, eu coloco o tempo no meu trabalho, eu sou responsável pelo meu trabalho, eu assino o meu exame, então eu tenho que respeitar, tá? Outra coisa importante que a gente só tem oportunidade dentro do programa, estabelecer normas de conduta das avaliações audiológicas, claro, com conjunto com o método do trabalho. Até que grau de perda auditiva eu posso considerar alguém apto a realizar um trabalho dentro de um ambiente que tem ruído, sem que traga consequências maiores nem para ele nem para a própria empresa, já que perda de audição não traz incapacidade laborativa. Então, essa é uma pergunta a se fazer. Os nossos diagnósticos são subsídios para o diagnóstico nosológico e para o estabelecimento do nexo causal. Subsídio, né? O médico não pode se basear no audiograma para decidir se uma pessoa vai ou não ser afastada ou vai ser não admitida no trabalho. Diagnóstico situacional é uma palavra que vocês vão ouvir bastante quando eu falar de programa de prevenção, né? Então, é uma análise que a gente faz. Nosológico, Érica, é o diagnóstico de doença, é aquele que é dado pelo médico, tá? Nosológico vem de nosologia doença, ok? Então, tá lá. Competências, né? O que a gente vai verificar? A gente chega a primeira vez na empresa, vai fazer um programa de prevenção, a primeira coisa que a gente vai fazer é solicitar a documentação ambiental, ou seja, o programa de prevenção de riscos ambientais, e desse lá tem tudo o que a gente precisa. Vocês vão ter uma aula sobre medição e controle de ruído muito boa para entender o que vocês vão procurar no PPRA. Então, vocês lá dentro vão procurar o que tem agentes físicos, que tragam risco para a audição, né? Então, tá aí ruído, temperatura e umidade do ar, né? Tanto para audição aí quanto para a voz. Mas ruído, todo mundo já sabe. Temperatura, hoje em dia, com a ANR falando só de trabalhadores de frigorífico, é muito importante lembrar que a gente pode ter perdas condutivas no ambiente de trabalho provocadas pela exposição ao frio, né? E vai ser ocupacional? Vai, porque não é só ruído o causador de problema no ambiente de trabalho. Dando exemplos, agentes químicos, ototóxicos, os irritativos do trato respiratório por causa da voz, né? Ototóxicos também a gente vai ter uma aula só para falar disso. Agentes ergonômicos, a estrutura organizacional, que é importante em qualquer atividade, né? Lembre-se que a gente vê condições e ambiente do trabalho. A tecnologia de proteção individual e coletiva que existir, isso a gente tem que saber se está tudo correto ou não, tá?
Outras competências, até com destaque maior, que a gente vai comentar todas durante o programa, realizar o perfil de saúde auditiva ou vocal, né? Você vai mostrar aí. Você vai mostrar qual é o problema que tem naquela empresa e o plano de ação para enfrentar esse problema. Isso vai ser muito interessante para quem está começando, e esse perfil, esse documento, ele não precisa ser elaborado só quando você está dentro de um programa. Ele deve ser elaborado mesmo por quem só faz áudio. Quem faz áudio acompanhando uma empresa tem condição de fazer esse documento, como a gente vai conversar ao longo do tempo, né? Participar da elaboração de propostas para a melhoria das condições ambientais é muito importante, né? A gente sabe coisas sobre a escolha de um protetor auditivo que engenheiro e técnico de segurança não sabem, tá? Então, a gente tem muito a colaborar com o nosso conhecimento da parte de saúde nisso. Participar da seleção do equipamento, como eu já coloquei, ok? E realizar ações de treinamento. O treinamento não é só da palestra, nós também vamos conversar sobre isso, vamos ter até uma aula prática de técnicas de treinamento, né? E, por final, acompanhamento sequencial sempre das avaliações, que mostra o resultado do trabalho. A educação deve ser continuada e, claro, documentar tudo que a gente realizar. A gente vai parar para a última gravação do dia, alguns minutinhos e já voltamos.